Nós vamos abrir a nossa Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 10. Vamos pensar um pouco nesse texto. E enquanto você procura aí na sua Bíblia o texto do Evangelho de João, capítulo 10, eu quero perguntar a você, você já sentiu medo? Um medo grande, medo do futuro, medo de alguma incerteza? Certamente que sim. Na nossa vida, nós temos diversas experiências e diversas emoções, e por tantas vezes, uma das emoções que toma conta do nosso coração é o medo pela incerteza. Parece que o futuro é algo, às vezes, ameaçador, desconhecido. E muitas vezes, quando somos pegos de surpresa com alguma notícia que não é muito agradável, com alguma dificuldade, com alguma tribulação que nos cerca, nós, surpreendidos pelas adversidades, acabamos temendo e ficando com medo do que pode acontecer. Às vezes nós sentimos que estamos cercados por perigos, como se fôssemos frágeis, indefesos, diante de forças muito maiores do que nós. Os discípulos de Jesus viveram isso também muitas vezes. Os irmãos devem lembrar, por exemplo, quando os discípulos estavam naquele barco que foi tomado por uma tempestade e varrido de um lado para o outro ali no mar da Galileia, e eles com muito medo entraram em pânico, achando que iam morrer, ao ponto de perguntarem a Jesus se Jesus não se importava se eles fossem morrer. Então, quando Jesus foi preso, eles também fugiram. Pedro ainda seguiu Jesus durante um tempo, os outros fugiram, foram dispersos, mas mesmo Pedro, que seguiu Jesus, quando confrontado por algumas pessoas que disseram: olha, você é seguidor dele, você estava com ele, ele teve medo, e por causa do medo negou Jesus. Mesmo após a ressurreição, os discípulos ainda estavam trancafiados ali naquele lugar onde celebraram a última ceia, por medo dos judeus. Quem sabe, diante daquilo que tinham feito com Jesus, eles poderiam até ser os próximos, as próximas vítimas. E hoje mesmo nós ainda sofremos, irmãos, pressões do mundo, lutas pessoais, ameaças ao nosso redor que fazem com que muitas vezes sintamos que não estamos tão seguros assim. Podemos não expressar isso em palavras. Nós que somos crentes, nós queremos sempre afirmar que confiamos no Senhor, que confiamos em Deus e que, independente da situação, Ele está cuidando de nós. Mas às vezes a nossa confissão é uma com os lábios, enquanto o nosso coração está pesaroso, temeroso e entristecido. Jesus responde a essa inquietação quando ele mostra uma das grandes características da sua pessoa e da sua obra aqui no Evangelho de João, capítulo 10. Quando ele se mostra como o bom pastor, em contraste com aqueles falsos pastores que vieram antes dele, que tentavam usurpar a posição de líderes de Israel, de guias espirituais, mas que não davam a mínima para as ovelhas do povo de Deus. Então Jesus agora se manifesta como aquele que é o bom pastor, que cuida das suas ovelhas, que dá a vida pelas suas ovelhas. E é por causa dessa característica da sua pessoa e da sua obra, que mesmo diante das incertezas do nosso tempo, mesmo diante das aflições dos nossos dias, mesmo diante das tribulações que nós somos acometidos cotidianamente, da incerteza do futuro, nós podemos ter também uma grande certeza que não importa o que aconteça, com o cuidado desse pastor supremo, nós estamos seguros. Há segurança e há conforto quando nós temos confiança no amor do bom pastor pelas suas ovelhas. E para refletirmos sobre isso, vamos ler o Evangelho de João, capítulo 10. Diz assim o texto: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas,
e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome. Como é bom saber que mesmo diante das intempéries da vida, no Senhor nós estamos seguros. Como é bom saber que, sendo Jesus o bom pastor que cuida de nós de forma tão intensa ao ponto de dar a sua própria vida em nosso resgate, nós não temos o que temer. Mas agora, meditando na Tua palavra, fortaleça essas verdades no nosso coração, Senhor. Nos permita perceber no texto das Escrituras, nas afirmações do Teu Filho, essas verdades profundas que devem acalentar a nossa alma e guiar os nossos dias, não no temor das coisas que podem nos sobrevir, mas na confiança de que o Senhor tem cuidado de nós. Portanto, guia-nos nesse momento, para que na reflexão da Tua palavra, o Teu Espírito ultrapasse os nossos limites, tanto os limites deste que fala, como os limites destes que ouvem. E o Senhor, ultrapassando os nossos limites, fale ao nosso coração, ministrando a Tua bendita palavra. Nós te oramos pedindo a Tua direção, a Tua bênção, a iluminação do Teu Espírito, e assim, ao final, daremos ao Senhor toda a glória, toda a honra e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto é um texto muito precioso e certamente querido por muitos, que nós lemos nos momentos de dificuldade e de aflição. Mas nós precisamos também entender o contexto. Vejam que o capítulo 9 traz a narração de um homem que era um cego de nascença, e que os líderes judeus, depois de terem visto Jesus curar esse cego, não se importaram nem um pouco com a realidade daquele homem. Não estavam nem aí para aquilo que Jesus tinha operado nele. Estavam muito mais preocupados se Jesus era um profeta vindo de Deus ou não. Ele tinha feito isso num sábado, ou tinha quebrado a lei, tinha feito aquelas coisas que na tradição deles, no paradigma que eles criaram a respeito do que deveria ser a fé em Deus e a vida religiosa, Jesus não se encaixava muito bem. Quando eles começam então a fazer uma análise, eles chamam aquele cego e começam a investigar o que havia de fato acontecido, começam a fazer perguntas a eles, dizem: olha, o que é que te aconteceu? O que é que apareceu na sua frente para que você agora, um cego de nascença, que nós sabemos, estivesse agora vendo? E depois disso feito, e o cego tendo respondido que um homem chamado Jesus fez lodo, colocou nos seus olhos e ordenou que ele fosse se lavar, e agora ele estava vendo. E esses homens, ainda inquietos com aquela resposta, chamaram os pais daquele rapaz que fora cego. E tendo chamado, perguntaram: esse é o filho de vocês? E eles disseram: sim, esse é o nosso filho.
É verdade que ele era cego? Sim, ele era cego desde o nascimento. E como é que ele agora está enxergando? O que é que aconteceu com ele? E os pais, temendo aquelas autoridades, responderam: olha, ele já é grande, ele pode responder por si só, deixe que ele responda e você escute aí a resposta dele. E como que ele insistisse, os líderes insistissem na investigação, perguntaram novamente àquele rapaz e disseram: dize-nos o que é que te aconteceu, nós sabemos que esse homem é pecador e um pecador não pode abrir os olhos a um cego de nascença. E aí o cego faz uma inquirição também e diz assim: olha, se ele é pecador, não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. E diante da insistência daqueles homens, ele pergunta de forma ousada: vocês também querem se tornar discípulos dele? É por isso que vocês estão perguntando tanto? E o que acontece é que aquele homem foi excomungado, foi expulso das sinagogas, ele foi retirado da vida religiosa, mesmo alguém que estava cego desde o nascimento, e que agora, pela ação de Jesus, passou a enxergar, passou a ver. E a cegueira, assim como todas as deficiências no primeiro século, irmãos, não era algo que podia ser superado com alguns esforços. Hoje um cego pode ler em braille, um surdo pode estudar libras. Nós temos diversos instrumentos que fazem com que pessoas que são marginalizadas, excluídas da sociedade, possam ser incluídas. Mas não era assim no primeiro século. A cegueira implicava que aquele homem não teria um trabalho útil, não conseguiria ser economicamente ativo e iria viver na dependência de esmolas. Jesus se importa com aquele homem, Jesus toca na vida daquele homem, transforma a sua realidade, lhe eleva agora a uma nova condição, e mesmo diante desse feito extraordinário na vida de alguém que deveria ser acolhido como ovelha do Senhor, os líderes de Israel estavam só preocupados em pegar uma falta de Jesus para tentar prendê-lo, para tentar acusá-lo de alguma coisa, e pouco se importavam com a vida daquele homem que antes era cego, mas que agora via com clareza. Aliás, parece que aqueles homens que eram líderes em Israel estavam muito mais cegos espiritualmente do que aquele jovem era cego antes de Jesus tocar em sua vida. Se ele agora podia ver com clareza que Jesus era o líder, o pastor, o cuidador, que de fato podia intervir e transformar realidades, aqueles outros líderes religiosos não conseguiam enxergar quem era Jesus. E é diante disso que se abre diante de nós agora o capítulo 10, quando Jesus se revela quem é, depois de ter se revelado ao cego, profere um discurso público agora, dizendo que em verdade, diante de tudo aquilo que tinha acontecido, ele podia dizer que o que não entra pela porta das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Parece que Jesus está usando uma das figuras mais comuns do seu tempo. Num tempo que as pessoas viviam ali em Israel de agricultura e de pecuária, Jesus usa uma figura de um aprisco feito com um muro de pedras e com uma porteira de madeira normalmente muito pesada. E quando o pastor das ovelhas chegava, ele chegava pela porta, pelo portão. E quando ele fazia isso, o porteiro, que guardava as ovelhas dentro do aprisco, vendo que era o pastor de verdade, aquele que cuidava daquelas ovelhas, abria a porteira. E quando o pastor chamava as ovelhas, elas vinham para fora, atendendo a voz do pastor, e indo para fora, agora elas podiam ser guiadas por ele, quando ele ia levando as ovelhas para alimentá-las em pastos verdejantes. E depois ele trazia de volta, e as ovelhas poderiam entrar novamente no aprisco, e ali guardadas no aprisco estavam seguras. Mas o pastor fazia essa condução entre alimento e segurança, no trajeto que elas precisavam fazer no dia a dia do seu cotidiano.
entre estar em um lugar seguro ou encontrar o alimento necessário, quem fazia esse trajeto, quem guiava esse trajeto, livrando as ovelhas de qualquer predador, era exatamente o pastor genuíno, o pastor autêntico daquelas ovelhas. Então Jesus usa uma figura como essa, que era conhecida do seu público daquele primeiro século, e falando a respeito disso, ele diz: aquele que não é o pastor das ovelhas. E aqui há um confronto entre aquele que é o pastor genuíno, Jesus, e aqueles que não são pastores autênticos, que eram os líderes de Israel. O que não é o pastor, ele não podia entrar pela porta, porque o porteiro não abriria. E ainda que ele chamasse, as ovelhas não atenderiam a voz. Era necessário, então, arrodear aqueles muros e, encontrando um local apropriado, meio que escondido, eles pulavam o muro para tentar arrebatar alguma daquelas ovelhas. E esse procedimento de ladrões e de salteadores que roubavam as ovelhas do rebanho é utilizado por Jesus para comparar com a ação dos líderes de Israel quando deveriam estar cuidando do povo de Deus e, na verdade, não se importavam com a realidade deles. Irmãos, diante disso, essa entrada ilegítima que Jesus aponta faz com que esses líderes, agora comparados com ladrões e salteadores, sejam relegados a uma categoria de pessoas que não deveriam ter a credibilidade que tinham no meio de Israel. Se eles estavam tentando apanhar Jesus em alguma falta, Jesus mostra que pela prática deles, por aquilo que eles faziam, eles é que não deveriam ser dignos de credibilidade. Eles é que deveriam ser afastados como ladrões e salteadores, que não são pastores genuínos, não são pastores verdadeiros, não têm cuidado sobre o povo de Deus e por isso não deveriam ser ouvidos, a sua voz não deveria chegar até o ouvido das ovelhas. Vejam que ele confronta agora no verso 2, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para o pastor genuíno, o que chega então até a porta, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome, cada ovelha, e as conduz para fora. Mas as ovelhas só ouvem a voz do genuíno pastor. As ovelhas não ouvem qualquer voz, não dão ouvidos à voz do estranho. Depois de fazer sair todas que vão ao seu encontro, ele vai adiante delas, elas o seguem porque lhe reconhecem a voz, mas diz o verso 5, de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Sabe por que é que ali em Israel estava tendo tanto rebuliço? Sabe por que é que as coisas estavam ali em ebulição e a sociedade conturbada, estava acontecendo um movimento que eles ainda não tinham visto? Enquanto os líderes, os fariseus, os escribas, os saduceus estavam ali ensinando, ministrando, e as pessoas até ouviam porque tinham que cumprir com alguns rituais, quando Jesus pregava, arrastava multidões. Quando Jesus falava, isso atraía as pessoas. E essa voz do Mestre, quando era proclamada, aqueles que eram de fato ovelhas, que eram povo de Deus, que eram separados para serem do Senhor, ouvindo a voz do bom pastor, eles seguiam, eles iam até ele, caminhavam com ele, estavam junto dele. E isso era tão forte, tão presente no ministério de Jesus, que Jesus tinha pouco tempo para dormir, Jesus tinha pouco tempo para comer, e mesmo quando ele tentava separar um tempo para instruir melhor os seus discípulos, quando ele ia para um lugar reservado, as pessoas de alguma forma tomavam conhecimento disso e iam até onde Jesus estava, porque eles queriam ouvir a voz de Jesus. Há uma grande distância entre o bom pastor e aquele que não é o pastor das ovelhas. E quando nós entendemos isso, irmãos, nós precisamos entender que algo pernicioso para o povo de Deus
não é de maneira alguma uma grande tribulação ou uma grande perseguição. Talvez, ao contrário disso ser algo ruim, isso seja algo que nos motive a buscar mais o Senhor. Quem sabe se uma grande tribulação viesse, uma grande perseguição viesse, nossos joelhos se dobrariam mais facilmente. Nossas bocas se abririam para pregar o Evangelho mais intensamente. Nossa defesa da fé seria mais calorosa, mais intensa, ainda que houvesse alguma necessidade de moderação, de cautela, de cuidado. Mas como disse Lutero, quando o diabo quer destruir uma igreja, ele não manda perseguidores, mas pastores infiéis. E assim como em Israel, aqueles líderes, ao invés de guiarem o povo para ouvirem a voz de Deus, eles eram impeditivos de que a voz de Deus chegasse até o povo. É por isso que quando nós olhamos aí para fora, nós temos que ter tanto cuidado, irmãos, porque o culto a líderes, o culto a pastores, o culto a pessoas, tem tomado o lugar do culto ao Senhor. Enquanto pastores, presbíteros, diáconos, missionários precisam ser servos de Deus, canais da bênção de Deus, simplesmente alguém que se deixa ser usado pelo Senhor. E tudo que nós precisamos fazer é não ser empecilhos, não ser impeditivos, não sermos obstáculos para que Deus fale com o povo dele. Há muitos líderes que a palavra deles é que vale. Eles se valem de títulos, quem sabe, mais robustos, de títulos mais elevados, e tentam conduzir o rebanho do Senhor, não para ouvir a voz do Senhor, mas para ouvir a voz daquele próprio líder. E isso é muito perigoso, pernicioso, destruidor. Isso contamina a igreja, isso tira do ouvido do povo a voz do Espírito, isso macula o coração, isso destrói aquilo que deveria ser igreja e que começa a ser uma caricatura do que a igreja de fato deveria ser. Mas se os falsos pastores existem, e Jesus está apontando a existência deles e como a obra deles aqui é perniciosa e afasta a bênção de Deus, ou tenta afastar a bênção de Deus do povo de Deus, Jesus agora se apresenta também como verdadeiro pastor. E quando ele se apresenta como verdadeiro pastor, ele mostra que a grande diferença entre os falsos pastores e ele como verdadeiro pastor é que enquanto os falsos pastores, eles não são capazes de enfrentar os desafios para cuidar do rebanho do Senhor. Pelo contrário, eles têm medo quando eles veem o lobo e eles fogem para que eles mesmos não sejam feridos. Jesus agora, ele toma para si aquela afirmação de que Deus é o pastor de Israel, o pastor do seu povo, e que em tantas situações prometeu que cuidaria do seu rebanho. Vejam, irmãos, que lá no Antigo Testamento, muitos textos falam do Senhor como o pastor do seu povo. Ele diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, uma consciência de Davi já aguçada a respeito do cuidado de Deus. Quanto a nós, diz o Salmo 79, verso 13, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças. Salmo 80, verso 1, dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho. Ele é o nosso Deus, diz o Salmo 95, verso 7, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. E se o texto do Antigo Testamento já mostra Deus como o pastor do seu povo, aquele que guia o seu povo e que apacenta Israel, agora Jesus diz de si mesmo que Ele é o pastor do povo de Deus, fazendo conexão entre Ele e o Pai, e mostrando que se o povo precisa ser pastoreado pelo próprio Deus, Ele, o Filho de Deus, Deus encarnado, estava ali diante do povo, dizendo que Ele mesmo, sendo o bom pastor, estava cuidando do seu povo ao momento de dar a sua própria vida em resgate deles. Agora pensa comigo,
Se Jesus é esse bom pastor, capaz de entregar a sua própria vida e morrer numa cruz para redimir o seu povo, para alcançar as suas ovelhas, para livrar o seu rebanho do mal, o que Ele também não nos daria, irmãos? Que tipo de proteção e cuidado faltaria sobre nós, sabendo que o nosso bom pastor é aquele que não poupou a sua própria vida, mas a entregou em nosso resgate? Então Ele se apresenta como a única porta. Ele não é só o pastor, mas Ele é aquele que permite o tráfego das ovelhas entre cuidado e alimento, como já foi dito. Ele contrasta a sua pessoa como o bom pastor com o ladrão. E aí nós vemos no verso 10, aquele texto que às vezes é tão erroneamente citado, e talvez na sua mente o texto já diga assim: Satanás veio para roubar, matar e destruir. Não é assim que a maioria das pessoas citam? Mas o texto não diz isso. Leia aí comigo o verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E aqui, quem é que Jesus está comparando com o ladrão? São os falsos mestres, são os falsos pastores. Então vejam a gravidade disso. Jesus está afirmando que pastores falsos, que não buscam a glória de Deus e que não vivem para o Evangelho, para a glória de Deus, esses são tão perniciosos que são capazes de matar, de roubar e de destruir. Era isso que os líderes de Israel estavam fazendo, quando ao invés de se preocuparem com o que o cego recebeu da parte de Deus, excomungaram esse homem, o tirando do convívio das sinagogas. Ao contrário disso, diz ainda o verso 10, que embora o ladrão, o salteador, esses falsos mestres, esses falsos pastores roubem, matam, destruam, Jesus veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Olha que contraste absurdo. Qualquer coisa que fuja disso, irmãos, não é evangelho. Qualquer coisa que fuja disso não é a voz do bom pastor. O bom pastor é aquele que se entrega por nós, aquele que se entrega para nos resgatar, aquele que veio até nós para que nós tenhamos vida, em contraste com aqueles que procuram matar, roubar e destruir. Jesus propõe vida e vida em abundância. E aí cuidado com a interpretação disso aqui, porque algumas pessoas entendem que vida abundante quer dizer uma vida que não falte nenhum recurso material. E não é isso que o texto diz em hipótese alguma. Até porque o texto ele vem depois daquela cura do cego. O cego não era mais cego, o cego podia agora ser abraçado, incluído, mas ele foi excomungado. Então o que é que o cego tinha de forma abundante? Ele encontra com Jesus. Veja, capítulo 9, a partir do verso 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Vejam, irmãos, quando Jesus se desvenda diante desse cego, que agora não é mais cego, e ele passa a enxergar Jesus diante dele, e Jesus se mostra como o Filho de Deus, ele agora prostrado adora ao Senhor, entra em comunhão com aquele que havia lhe curado, e Jesus profere essas palavras desse discurso de que ele é o bom pastor. Jesus tem um compromisso com as suas ovelhas. Enquanto o mercenário foge, enquanto os ladrões matam e roubam, Jesus concede vida abundante. Jesus concede vida que vale a pena ser vivida. Jesus concede propósitos de uma vida que se baseia agora numa vida muito melhor, com um propósito muito superior. Jesus nos guia agora em comunhão com Ele, na presença de Deus, pastoreados, cuidados, guiados pela sua própria voz.
Que vida pode ser melhor do que a vida de alguém que consegue trilhar os seus passos nesse mundo, guiados pela voz do bom pastor? Que vida pode ser superior à experiência de alguém que, tendo contato profundo com a divindade manifestada em Cristo, encarnado, Filho de Deus, e agora tendo seus olhos abertos para poder enxergar essa verdade bendita, como uma vida dessa não é muito superior a simplesmente a mediocridade de medir a qualidade da vida de alguém pelos bens que possui? Irmãos, às vezes nós corremos tanto por tão pouco, nos esforçamos em busca de tudo e não sabemos nem de quê. São pessoas que lutam por causa de uma etiqueta, que se preocupam por causa de um emblema, de uma marca, de um preço. Mas o preço muito mais alto e valioso que foi pago por mim e por você não pode ser medido por instrumentos humanos, calculado por uma relação comercial. É o preço de um Deus que encarna, que vem ao mundo, que sofre como nós, que padece como nós padecemos, que se identifica conosco, que encara uma cruz, que termina o trabalho das suas mãos e que tem agora a sua própria alma satisfeita com o que foi feito e conquista um povo propriamente seu. Esse sim é um preço que vale a pena ser pago, é um preço que é medido com outra esfera, é na esfera da eternidade, é na esfera do porvir, é quando nós olhamos a nossa vida de agora para o futuro. Não há preço mais precioso, não há valor mais valoroso do que a vida do Filho de Deus entregue pelas suas ovelhas. Paulo chega a dizer lá em Romanos, capítulo 8, diz assim: aquele que nem ao seu próprio Filho poupou, não nos dará também com ele todas as coisas? Do que você sente falta? Lembra, eu não estou falando de coisas materiais. Isso você corre atrás. E se faltar, não tem problema. Nós podemos viver com muito menos do que temos. Mas tem coisas que quanto mais temos, mais a vida vale a pena ser vivida. Quanto mais tempo de oração, mais vale a pena viver. Quanto mais experiências com Deus na vida, mais a vida ganha significado. Quanto mais tempo eu ouço a voz de Deus, mais eu quero que aquele tempo se estenda. Há coisas que não são precificadas, há coisas que não podem ser medidas por valores humanos. Então, se na primeira parte do texto, irmãos, nós vemos primeiro esses falsos mestres, esses falsos pastores, sendo agora desmascarados pelo discurso de Jesus. E o verdadeiro pastor, aquele que cuida de nós com a sua própria vida, sendo exposto diante dos olhos e dos ouvidos do público inicial, mas também dos nossos. Agora, na segunda parte do texto, Jesus faz um confronto ainda com aqueles líderes, mostrando que eles nem eram pastores de verdade, nem eram ovelhas de verdade. Eles não faziam parte do povo alcançado pelo Senhor. E é por isso que eles andavam de forma tão estranha e tão díspare daquilo que deveriam ser como líderes. Jesus agora aponta, dizendo que, a partir do verso 19, eles, aliás 29, aquilo que o Pai deu é maior do que tudo, da mão do Pai ninguém pode arrebatar, porque Ele e o Pai são um só. E quando os líderes começam a questionar, a resistir, Jesus então diz a eles que eles não conseguem crer, porque eles não são das suas ovelhas. Eles não conseguem dar ouvidos, eles não conseguem entender, aceitar, ser convencidos por aquilo que Jesus estava dizendo. Aquilo não conseguia penetrar o coração deles, não conseguia transformar a realidade deles, porque eles não faziam parte das ovelhas do Senhor. Esses homens
pareciam espirituais, mas estavam distantes de Deus. Eram religiosos, frequentavam a sinagoga, tinham as escrituras em mãos, guardavam o sábado, cumpriam todos os ritos, faziam orações de forma pública, com mãos erguidas para que todos pudessem ver. Saíam às ruas em jejum, contristados, e aí às vezes alguns até faziam alguma maquiagem para que o olho ficasse um pouco mais roxo, para chamar a atenção de todos e dizer: olha como eu sou espiritual. Essas pessoas, Jesus confronta elas e diz: vocês não são das minhas ovelhas. Sabe aquelas pessoas que confiam muito no que elas mesmas fazem? Aquelas pessoas que parecem espirituais e tentam apresentar as credenciais de espiritualidade. As Escrituras estão repletas de gente assim. Paulo tem que escrever uma carta aos Coríntios para tratar de gente assim, os espirituais de Corinto. São pessoas que dizem: eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou o dízimo, eu vou a todos os cultos, eu frequento isso, eu faço aquilo outro. E começa diante de Deus, às vezes até quando passa por momentos de crise, chega diante do Senhor e quer exigir alguma coisa, apresentando uma lista de obras que Ele realiza e diz: olha, por causa disso aqui, eu tenho direito. O risco que essas pessoas correm é ouvirem da boca do Senhor, assim como esses homens aqui: vocês não são minhas ovelhas. Mas ao contrário disso, aqueles que são ovelhas do Senhor, aqueles que recebem a voz de Deus, eles têm algumas marcas. Vejam o verso 27. O verso 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Essa é a primeira marca de uma ovelha de Cristo. Ela consegue ouvir a voz do Salvador. O texto ainda diz que há uma outra marca: elas seguem a Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus então lhes concede a vida eterna e ninguém pode as arrebatar das suas mãos. Esse resumo das características daquele povo que é o rebanho do Senhor nos dá, irmãos, a tranquilidade de sabermos que quando não dependemos das nossas próprias obras, mas daquilo que Cristo fez por nós, e sabemos que é Ele que tem cuidado de nós, nós podemos ficar tranquilos e descansar o nosso coração, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Quem são as ovelhas do Senhor? Elas conseguem ouvir a voz do Salvador. As ovelhas do Senhor são aquelas que são conhecidas por Ele, mas que também o conhecem. E nas Escrituras, conhecimento não é gnose apenas, não é esse conhecimento intelectual. Aqui é relacionamento íntimo. Se você percorre desde Gênesis, quando Adão resolve conhecer a sua mulher, o texto está falando de intimidade, de relacionamento, de proximidade. Não está falando de conhecimento intelectual. Então, quando Jesus diz que Ele conhece as suas ovelhas, Ele está dizendo que Ele se relaciona com elas, que Ele mantém comunhão com elas, que Ele anda com elas, que Ele as guia, que Ele fala aos seus ouvidos, e que assim como elas são conhecidas, Ele também se dá a conhecer. Assim é o povo de Deus, o rebanho do Senhor. E elas seguem o Senhor, têm vida eterna, estão seguros porque ninguém as arrebatará das mãos de Cristo. E aqui a segurança que nós temos, irmãos, ultrapassa os limites do tempo, ultrapassa as circunstâncias da vida e se estende para a vida eterna, porque ninguém pode arrebatar das mãos de Cristo uma ovelha dele. Se os pastores ficavam atormentados porque às vezes haviam lobos devoradores que tentavam arrebatar as ovelhas, ou salteadores que tentavam também pular o muro e arrebatar as ovelhas, das mãos de Jesus nenhuma ovelha dele poderá jamais ser arrebatada. E se ele, como filho de Deus, é aquele que assegura isso, ele ainda afirma que aquilo que o Pai concedeu
é maior do que tudo, e da mão do Pai também ninguém pode arrebatar. E agora ele afirma a sua conexão com o Pai novamente. Eu e o Pai somos um. Por causa da natureza divina do Filho de Deus, ninguém pode suplantar o seu poder. Por causa da característica principal de divindade, e essa era a grande diferença de Jesus para todos os outros, porque todos os outros eram humanos, assim como Jesus também era humano, mas só Jesus era divino, só Jesus é Deus, e porque só Ele é Deus, Ele pode dar garantias que homem algum pode dar. Por isso o Deus homem, Ele pode nos assegurar algo que homem nenhum pode, que das suas mãos jamais seremos arrebatados, que essa segurança se estende daqui para todo sempre, e que se você sabe que está nas mãos dele, meu irmão, minha irmã, não há lugar mais seguro. Não há lugar mais seguro do que nas mãos do Filho de Deus. Ele e o Pai, sendo um só, garantem segurança que só o próprio Deus pode garantir. Isso confirma que a nossa salvação está segura no próprio Deus. Mas se o texto nos dá segurança salvífica, nos dá também segurança do seu cuidado. Porque se Ele nos guia, se Ele fala conosco, se Ele se importa conosco, se Ele está nos ouvindo, se somos conhecidos dEle, se Ele se dá a conhecer a nós, nós não temos esse cuidado apenas para a vida eterna. Não é uma coisa somente para o futuro. Mas todos os nossos dias devem ser vividos na convicção de que Ele tem cuidado de nós. Sabe aquela aflição que você fica tão perturbado, achando que não terá solução alguma? Isso não pode te fazer mal permanente. Isso não pode te atingir de uma forma tão intensa que você perca a segurança que você tem em Cristo. Em Jesus, você está seguro. Eu lembro de um testemunho da Corrie ten Boom. É uma cristã holandesa que durante a Segunda Guerra Mundial arriscou tudo para esconder judeus da perseguição nazista. Ela foi criada em um lar piedoso, a sua família abriu a casa para ajudar os necessitados, transformando aquele lar num refúgio secreto. Traída, foi presa, o pai e a sua irmã também foram enviados ao campo de concentração. Seu pai morreu poucos dias depois na prisão, e a sua irmã Betsy, mesmo sofrendo fome e maus tratos, repetia: não há poço tão profundo que Deus não seja ainda mais profundo do que Ele. Ou seja, não há lugar tão escondido que Deus não possa chegar lá. Então, depois de alguma confusão, ela foi solta por engano num erro de procedimentos, e depois de ter sido solta, ela viajou pelo mundo pregando sobre o amor e o perdão de Deus. E uma das suas frases que se tornou conhecida é que Deus cuida das suas ovelhas, mesmo nos vales mais sombrios, e que você nunca deve ter medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. O bom pastor cuida dos seus. Nele, nós estamos seguros. Não há o que temer. Ainda que tenhamos que perder, como disse Lutero em seu cântico, famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, sabe o que vai acontecer? Com Ele reinaremos. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Nós vamos orar e logo em seguida vamos ouvir uma canção. Pai, nós louvamos o Teu nome. Nós Te agradecemos porque o Senhor é o pastor do Teu rebanho. E, portanto, mesmo que nós, pastores humanos, falhemos na nossa missão de alcançar as pessoas e conseguir tocar nas suas necessidades e suprir as suas carências, porque somos falhos e limitados,
O Senhor é aquele que faz isso com maestria, falando aos nossos corações, nos dando aquilo que precisamos, nos consolando quando estamos aflitos, porque o Senhor mesmo é que é o nosso pastor, é o Senhor mesmo quem cuida de nós, é o Senhor mesmo que fala conosco, é o Senhor mesmo que nos guarda em meio às aflições. Portanto, ó Deus, nós não devemos temer a incerteza do futuro, o futuro desconhecido, quando o nosso pastor é o Deus que nós conhecemos. Portanto, cuida do teu povo, estende a tua bênção sobre nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.